Gênesis 21, versículo de número 1. Há 2 semanas atrás eu falei sobre Agar, e eu falei sobre o primeiro deserto de Agar. Então hoje eu quero falar sobre o segundo deserto de Agar. Amém? Gênesis 21, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs a Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou a seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu, andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos. E, afastando-se, foi sentar-se de fronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher na terra do Egito. Pai, nós te louvamos nessa noite, te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que foi lida. Nessa noite se revela a nós, nessa noite, Espírito Santo, revela, Senhor, o teu querer sobre as nossas vidas, Senhor Jesus. Pai, que nós possamos ouvir a tua palavra, que nós possamos ser ministrados por ela, e nós possamos, Senhor, entender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Espírito Santo, nessa noite repreende todo o roubo da tua palavra. Espírito Santo, traz entendimento, traz luz para as nossas vidas nessa noite. E que nós não saiamos, Senhor, da mesma maneira que nós entramos neste lugar, mas nós saiamos renovados pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos, e nós te louvamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Irmãos, pode se sentar. Amém. Aleluia. Irmãos, e como eu disse há 2 semanas atrás, o Senhor me levou a trazer uma palavra sobre Agar, e nós falamos sobre o primeiro deserto de Agar. Mas como nós falamos também naquela semana, nós sabemos que Agar vai enfrentar um outro deserto, e agora nós chegamos exatamente no segundo deserto. No primeiro deserto, Agar não havia sido expulsa, mas Agar, ela se sentiu ofendida por Sara, e então ela foge, ela sai da presença de Sara e ela vai para o deserto.
Agora já acontece exatamente o oposto. Agora ela está sendo expulsa do lugar de onde ela está. E apenas para a gente recordar um pouquinho, a Bíblia agora, no texto que a gente está lendo, ela nos conta acerca do nascimento de Isaac. E como todos nós sabemos, Isaac, ele era o filho da promessa. Ele era o filho que o Senhor havia prometido a Abraão há muito tempo. E há muito tempo eles estavam esperando isso. Porém, Isaac demorou para chegar. O cumprimento, Deus estabeleceu uma promessa sobre Abraão, mas o cumprimento da promessa, ela não aconteceu de imediato, passa-se um tempo. E Isaac, ele demora para chegar. E enquanto Isaac não chega, Sarai, a esposa de Abraão, agora ela teve uma excelente ideia. E o que ela faz? Ela monta um plano B. Ah, não está acontecendo, a promessa de Deus não chegou, então eu vou montar um plano B. E eu quero hoje que você olhe para o irmão que está ao teu lado e diz assim para ele: Deus não tem um plano B. Olha para ele e fala: Deus não tem plano B. Ele não precisa da sua forcinha. O que Sarai está tentando fazer agora é dar uma força para Deus. Deus estabeleceu uma promessa sobre a vida daquele casal. Deus chega para Abraão e fala que ele vai trazer ali sobre Sarai, a esposa dele. Ela era estéril, mas Deus chega e fala para ele, olha, eu os vou estabelecer e você vai ser uma grande nação. Só que demora a promessa acontecer. O que Sarai agora começa a ver? Bom, eu vou dar uma ajuda para Deus para que essa promessa ela se cumpra agora em Abraão. Então, ela com uma grande ideia, ela chega para Abraão e diz: olha, Abraão, eu tenho um problema. Eu não posso ter filhos. Eu sei que Deus estabeleceu uma promessa sobre a sua vida, mas eu não posso ter filhos. Então eu tive uma ideia, que eu acho que você vai concordar comigo. Por que você não se deita com uma das minhas escravas e você tem um filho com ela? Então ela vai ser um filho nosso. E a gente viu lá atrás que isso vai dar um problema. Isso vai ser uma situação que vai gerar um constrangimento agora no relacionamento deles. E a Bíblia vai dizer então que quando Sarai, ela fala com Abraão, agora Abraão, ele se deita com Agar, a serva de Sarai, e nasce um filho chamado Ismael. Porém, entenda algo nessa noite. Você precisa guardar isso no seu coração. A palavra de Deus nos diz que tudo aquilo que Deus prometeu, Ele cumprirá. Amém? Ele cumprirá. É Deus que vai fazer. Deus não vai precisar de uma força sua. Deus não vai precisar que você mova alguma coisa para que aconteça. Não, Deus prometeu, Ele irá cumprir. Ok, a gente já rememorou, lembramos um pouquinho, sabemos que acontece a situação, e aí Agar começa a desprezar a Sarai. Sarai se sente ofendida, e aí quando Sarai ofendida, ela vai falar para Abraão. O que Abraão vai falar para Sara? Vai falar assim: olha, faz o que bem parecer. Ela é tua serva, faz o que você quiser fazer. E o que ela faz? Ela começa a humilhar a sua serva, que ao ser humilhada ela foge, ela vai embora para o deserto, ela corre para o deserto. E aí nós conhecemos o anjo, vai lá, então ela sai errante pelo caminho, ela não tem direção nenhuma. O anjo chega para ela, pergunta: de onde que você está vindo, para onde você vai? E ela simplesmente diz da onde ela veio, mas ela não sabe para onde vai. E o anjo fala o quê? Volta, se humilha diante da tua patroa e fica lá, porque ela sai grávida, irmãos. Ela sai grávida sem direção alguma. Aí a Bíblia diz, depois que ela volta, o tempo vai passar, o tempo começa a passar. Deus agora vai mudar o nome de Sarai para Sara. E chega então o tempo do cumprimento da promessa de Deus sobre a vida dela. Deus cumpre a promessa de um menino chamado Isaac. Então entenda algo nessa noite. Às vezes a gente tem esperado algo do Senhor, e muitas vezes a gente acha que está demorando para acontecer. Muitas vezes a gente acha: não, mas Deus não está fazendo, Deus não está realizando. Eu quero dizer para você nessa noite: Deus ele não demora, Deus ele capricha. Se não chegou ainda, meu irmão, é porque Deus está preparando o melhor para a tua vida. Se não chegou ainda, é porque Deus está formulando da melhor forma para você, para acontecer. Então eu quero declarar sobre a tua vida nessa noite, meu irmão: Deus não está demorando.
Ele está caprichando na sua promessa, porque quando ela chegar, quando a promessa venha, Deus vai entregar a tua promessa, de forma que nada roube a promessa da tua vida. O que Deus havia prometido agora, se cumpre na vida de Sara. E a partir do versículo 8, do capítulo 21 que nós lemos, vemos que quando Isaac é desmamado, o que Abraão ele vai fazer? Ele vai dar uma festa. Abraão ele vai dar uma festa. E durante esta festa vai acontecer algo. A palavra nos fala que Sara vê Ismael conversando com Isaac, zombando de Isaac. E eu fico imaginando, porque Abraão ele está fazendo uma festa, é o filho da promessa. É aquele que o Senhor estabeleceu, é aquele que o Senhor separou sobre a vida dele. E aí eu fico imaginando, o que será que Ismael está dizendo para Isaac? Eu fico imaginando, ele deve ter falado, ei, está todo mundo comemorando aí, mas o filho da promessa sou eu. Eu sou o primogênito, você não é o primogênito, eu cheguei primeiro. Você não é o primogênito, então olha, não fica se achando muito não, Isaac. Eu que vou receber a promessa, eu que vou receber o cumprimento da promessa sobre a minha vida. E Sara, quando ela vê aquilo, a Bíblia diz que isso a incomoda, ela fica incomodada com aquilo. E ela agora vai chamar Abraão mais uma vez. E ela vai chegar para Abraão no meio da festa, no meio de uma comemoração, ela chega, ela puxa Abraão, fala, Abraão, vamos aqui, eu preciso falar com você. Eu preciso que você faça algo. E Abraão, então, ele ouve Sara dizer o seguinte, ela vai chegar, olha Abraão, manda Ismael embora. Manda a escrava embora. Pode mandar eles, porque é Isaac que vai ser o filho da promessa. Pode mandar embora, Abraão. Manda porque é Isaac que é o filho da promessa. E obviamente a gente conhece o texto, a gente canta isso, e fala de Isaac, fala de Rebeca, e fala da promessa. Mas agora eu quero que você imagina, você que é pai, você que é mãe. É muito fácil a gente olhar apenas o texto, a gente ler o texto, mas é muito difícil nos colocarmos na posição de Abraão. Porque agora o Ismael é filho dele. Então imagina a condição de um pai, agora ele tem que mandar o filho dele embora. Pode não ser o filho com Sara, mas continua sendo filho de Abraão. Só que alguma coisa agora vai começar a mudar. Porque da primeira vez que Sara ela chega para Abraão, e aí Sara começa a falar mal de Agar, a que Abraão vai responder? Abraão responde de imediato, a serva é tua, faz o que você bem entender. Agora você não vê Abraão falando isso. Agora você vê que Abraão, ele entende que ele não pode fazer nada segundo aquilo que ele pensa, segundo aquilo que ele imagina, mas ele precisa fazer as coisas da forma que o Senhor ordenar. Então Abraão, ele vai conversar com Deus. Então você vai ver, assim que Abraão no versículo 11 diz assim, pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Abraão vai buscar, a gente tem aqui, o texto vem em seguida, o versículo disse, porém Deus a Abraão, então não aconteceu tipo assim, ele recebe a notícia e ele está pensando, nossa, isso é muito difícil para mim, aí Deus do nada chega, aparece para ele e fala, olha Abraão, a gente lê o texto, parece que tipo assim, é muito imediato, mas eu imagino sim, Abraão ele se retira, ele vai buscar a Deus, disse porém Deus, então ou seja, existe um diálogo, então Abraão ele vai falar com o Senhor, e aí o Senhor, ele vai dizer, ele vai falar assim, olha Abraão, faz o que a tua mulher está te pedindo, porque através de Isaac é que eu vou multiplicar a tua geração, mas, porque Ismael é o teu filho, também é uma promessa sobre ele, então Deus agora, ele, de uma certa forma, ele acalma o coração de Abraão, de falar assim, Abraão, calma, há uma promessa sobre ele também. E Abraão na manhã seguinte, então, a Bíblia diz, ele pega um pouco de água, ele pega um pouco de pão, ele puxa Ismael, chega para Agar e fala assim, agora vocês podem ir embora. E despede eles daquele lugar. E a Bíblia agora vai dizer, que eles começam a andar errantes pelo deserto. Você sabe o que é andar errante? É andar sem rumo. É andar sem direção.
é andar sem você saber aonde você vai chegar. Você simplesmente anda, você simplesmente começa a seguir um caminho, mas você não sabe para onde você está indo. Porque Agar agora ela começa a andar com Ismael, com um pouco de água, com um pouco de pão, e ela não tem rumo. Abraão, ele não chegou e ele disse para Agar: olha, Agar, vamos conversar aqui. Nós estamos com uma situação, existe um problema agora entre Ismael e Isaac. Existe uma situação, ambos são meus filhos. Vamos fazer o seguinte: olha, eu tenho uma casa lá no Rio de Janeiro. Vai para lá, fica lá. É uma casa grande, vai para lá, fica lá. Abraão não faz isso. Abraão não chega para Agar e fala assim: olha, eu tenho uma fazenda no interior, e lá tem muitos gados, lá tem galinhas, tem muitas coisas, tem suprimento. Vai para lá, eu vou te dar o caminho. Vai para lá, Agar, você vai ficar lá e vai dar tudo certo. Fique em paz. Abraão, ele não fez isso. Ele apenas colocou o pão, colocou a água e falou assim: tchau. Você consegue imaginar essa cena? A Bíblia diz que agora Agar, ela está andando errante pelo deserto. E conforme eles vão andando pelo deserto, o menino começa a ter sede, Agar começa a ter sede. E eles vão usando aquele cântaro que eles recebem, e vão bebendo a água, e vão se hidratando. Eu tenho visto com a minha esposa muitos programas de sobrevivência. Pessoas que vão no meio do deserto, no meio das mais diversas situações. E quando alguém anda no deserto, irmãos, num lugar muito quente, não precisa passar um dia para a desidratação já começar. Então a pessoa começa desesperadamente a procurar uma fonte de água. Porque o problema não é o alimento, mas é a água. Então a pessoa começa desesperadamente a procurar alguma coisa, a encontrar água, porque senão ela vai sucumbir, senão ela vai morrer. Então agora o que acontece com Sara imagina o deserto escaldante, com Agar, ela está andando com Ismael, e o filho pede água, ela dá água, caminha mais um pouco, o filho pede água, ele dá água, e eles continuam a caminhar, volta a sede, continuam sem direção, mas a água está acabando. De repente Ismael para novamente, ele pede água para sua mãe, mas agora a água acabou. Agora não tem mais jeito. Precisamos nessa noite, quero fazer uma pausa aqui, precisamos entender algo para as nossas vidas. Quem anda sem rumo, quem anda sem uma meta, quem anda sem uma direção, uma hora a água acaba. Uma hora o alimento acaba. Quantos que estão aqui nessa noite que talvez estão andando sem rumo? Estão andando sem direcionamento de Deus, estão andando sem uma posição de algo que Deus determinou, simplesmente vão andando e vamos ver o que vai acontecer lá na frente. Quantos que estão aqui nessa noite não têm andado na direção do Senhor? Não têm andado debaixo de uma orientação de Deus? Quantos de nós estamos andando de qualquer forma, sem buscar a direção de Deus? Quantas pessoas, eu vou além, têm brincado com o pecado, achando que conseguem dizer não a hora que bem entendem? Cuidado, uma hora a água acaba. Cuidado, uma hora vai faltar o alimento, uma hora vai faltar o azeite sobre a sua vida, uma hora vai faltar a presença do Senhor. Talvez você está ali, você é alguém que está buscando ao Senhor, você é alguém que clama ao Senhor, você é alguém que procura buscar um relacionamento com Deus, mas dia a dia você vai se afastando, dia a dia você vai perdendo, mas você consegue caminhar. Sabe por quê? Porque você ainda tem água, você ainda tem a presença do Senhor, o Espírito Santo está com você, você está deixando de buscar Ele, mas Ele ainda está na tua vida. Mas pouco a pouco, conforme você vai se distanciando, você vai afastando o Espírito Santo, você vai afastando a presença do Senhor da tua vida, e você vai começando a usar a tua reserva, a água que você tem, o alimento que você tem. Mas Deus está alertando as nossas vidas, Deus está nos alertando nessa noite: cuidado, porque uma hora a água pode acabar, cuidado, porque uma hora o alimento pode faltar. Então Deus está falando: põe uma meta na tua vida hoje, se dispõe a buscar a Deus, se dispõe a servir a Deus com excelência. O problema é que muitas vezes a gente não faz isso.
Por isso que você vai conversar com algumas pessoas e fala assim, eu estou meio frio, eu não tenho muita vontade de ir para a igreja não. Sabe por quê? Porque você já não tem mais água. E espiritualmente, meu irmão, você vai começar a morrer. Espiritualmente você começa a ficar fraco. Quantos de nós talvez estamos aqui? Quantos brincaram com as coisas do Senhor, achando que estava no controle de tudo, mas o final é que você vai ter um esfriamento. E o nosso maior problema é que a gente mede a nossa vida material com a espiritual. E se a gente começa a achar que o material está indo bem, então o espiritual também está. E é aí que muitos cristãos começam a cair, porque eles começam a mergulhar tanto no material, que eles esquecem de alimentar o espírito. E vão perdendo essa água, e vão perdendo o alimento que vem do Senhor, e vão perdendo a palavra do Senhor sobre as suas vidas. Aí, irmãos, quando a água acaba, Agar ela tem uma ideia tremenda. Mais uma ideia boa. Ela pega o menino, talvez já desidratado, como eu disse. Ela vê que não tem mais jeito, ela não sabe para onde ela vai. Ela coloca ele debaixo de uma árvore, porque provavelmente Ismael estava morrendo de sede. E ela se distancia dele, a distância de um tiro de arco. Então você consegue imaginar? A gente fala assim, não, é como se ela deixasse a criança aqui e ela foi lá no portão. Imagina um tiro de arco e flecha. Imagine que você mira. Imagine flecheiros de uma guerra. Eles miram a flecha e eles vão jogar lá longe, irmãos. E é o que a Bíblia está dizendo, exatamente isso. Ela abandona o menino ali. Deixa do jeito que ele está. E ela vai embora. Olha lá, versículo 16. E afastando-se, olha lá, versículo 15. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos. E afastando-se, foi sentar-se de fronte à distância de um tiro de arco. Porque dizia, assim não verei morrer o menino. Consegue imaginar essa situação? Ela pega o menino, e agora ela vai deixar ele lá. E ela se distancia. Em outras palavras, vamos trazer para os nossos dias de hoje. Vamos trazer um ditado popular aí. O que ela está dizendo? O que os olhos não vê, o coração não sente. Eu estou me distanciando. E é exatamente isso que muitos de nós também temos agido. Temos feito dessa forma, temos agido dessa forma. Pegamos a única promessa que temos, porque qual é a única promessa que Agar tem sobre a vida dela? Ismael. Ela não tem mais ninguém, ela não tem nada. Ela não tem o Abraão, ela não tem a Sara, ela não tem nada. Ela não tem um dote. Ela não está saindo como Abraão saiu de Ur, e ele começou a caminhar, mas ele tinha alguma coisa. Ele vai na direção de Deus. Agar, ela vai embora, ela não tem nada. A única coisa que ela tem é Ismael sobre a vida dela. E é exatamente a promessa que ela tem. Ela abandona essa promessa. E muitas vezes nós temos feito isso. A única promessa que Deus determinou sobre nós, nós colocamos no canto das nossas vidas. E de repente a gente vira as costas para aquilo que Deus prometeu sobre nós. E aí, sabe o que acontece? A gente se distancia. A gente se afasta. A gente vira as costas. Sabe por quê? Porque nós achamos que Deus nos abandonou. Nós achamos que Deus não está conosco. Nós achamos que Deus não está fazendo aquilo que a gente esperava que Ele fizesse. Quantos que estão aqui, que possuem um ministério tremendo, mas têm deixado Ele morrer? Porque a única coisa que Deus estabeleceu sobre você, você virou as costas. Porque você acha que Deus não está fazendo aquilo que você espera que Ele faça. Porque nós queremos, como Agar, nós queremos como Sara, como o próprio Abraão no primeiro momento. Nós queremos dar uma forcinha para Deus, porque nós achamos que o nosso ministério, aquilo que Deus entregou para nós, tem que ser desse jeito. E aí, se não acontece do jeito que a gente quer, a gente abandona, porque a gente acha que Deus não está conosco.
Quantas famílias que estão morrendo, irmãos. O diabo tem tentado destruir famílias, e quantas famílias têm morrido? Talvez o teu filho, talvez a tua esposa, talvez o teu esposo, o teu irmão, está fazendo tudo aquilo que é errado. E sabe o que você faz? Você senta à mesa com ele, você sabe que ele está morrendo, você sabe para onde ele está indo, você sabe que ele está se afastando de Deus, que ele está se afastando da promessa de Deus, ele está se afastando da salvação, ele está se afastando da vida eterna. Você sabe, mas sabe o que você faz? Você finge não ver. Porque o que os olhos não vê, o coração não sente. A gente está fazendo como Agar. A gente está vendo que está errado. E a gente está dando de ombros, achando que não é nossa responsabilidade. Mas Deus está falando para mim e para você nessa noite. Ele estabeleceu uma promessa sobre a tua vida. E você não pode dar de ombro para aquilo que Ele deu na tua mão. Você não pode ignorar aquilo que Ele colocou diante de você. E você precisa começar a entender isso. Deus te outorgou uma responsabilidade, você tem uma responsabilidade. E você precisa falar. Você está vendo que está indo para o caminho errado, você precisa falar. Porque é isso que Deus espera. Agora, Agar, ela faz exatamente isso. Ela deixa o menino e ela vai embora. Só que ela também começa a chorar, ela está desesperada. Agora, vamos imaginar uma criança pequena. Quando você está no mercado, você está em qualquer lugar, um espaço grande. Se uma criança, ela se afasta dos pais ou do responsável que tiver sobre ela, ela se perde. O que a criança vai começar a fazer? Ela vai chorar. É criança. Ela vai chorar porque ela começa a se desesperar. O que eu vou fazer agora? Agora imagina que Agar coloca o filho ali debaixo de uma árvore e vai embora. E ele está morrendo de sede. Mas ela vira as costas para ele, ela vai embora. Com certeza, Isaac começa a chorar. Ismael começa a chorar. Porque agora ele está sendo abandonado. E Agar está fazendo com Ismael a mesma coisa que fizeram com ela. Ela foi abandonada por Sara. Ela foi abandonada por Abraão. E agora o que ela está fazendo com Ismael é abandonando o seu filho. E a Bíblia vai dizer no versículo 17: Deus, porém, ouviu a voz do menino. Se você for pegar, por exemplo, a NVI, ou você pegar a nova tradução da linguagem de hoje, vai falar que Deus ouviu o choro do menino. Se você for pegar do original, vai falar que o menino gritou. Então a gente consegue entender sim, que existe um choro, que existe um grito. Existe um clamor, irmãos. E eu quero dizer para você que quando você começa a clamar, quando você começa a chorar diante de Deus, quando você começa a buscar, quando você se dispõe a se humilhar diante do altar do Senhor, a chorar, a clamar, eu quero dizer para você, Deus irá ouvir o seu clamor, Deus irá ouvir o seu choro, Deus irá ouvir o seu grito, Ele virá ao socorro. E a Bíblia diz que Deus ouve o choro do menino. A Bíblia não vai dizer que Deus está ouvindo o choro de Agar, que Deus está ouvindo o clamor de Agar, mas Deus está ouvindo o choro de Ismael. Porque Deus está falando para você, tudo aquele que eu estabeleci uma promessa, todo aquele que eu estabeleci algo sobre a vida dele, quando ele me clamar eu vou ouvir. E eu fico imaginando, irmãos, porque Deus não está ouvindo o menino orando. A Bíblia não fala que o menino está orando. Ele não está lá de joelhos, Deus envia água, olha eu ouvi do meu pai, envia a Deus, o menino não está orando. O menino está gritando, e Deus ouve o menino chorar. E eu imagino, irmãos, que quando a lágrima de um crente, quando a lágrima de um servo de Deus,
ela cai no chão. Eu imagino talvez que no céu deve haver um barulho, irmãos. Deve ter um boom bem alto. Eu imagino, a Bíblia não diz isso. Isso sou eu. A Bíblia também nos fala que o anjo vem e recolhe as nossas lágrimas. Então, para mim, eu vejo, quando o crente começa a chorar, irmão, tem um boom no céu. E eu imagino comigo, eu gosto de imaginar. E as lágrimas de Ismael continuam a cair. E mais barulho no céu. Mais barulho. Imagino, talvez os anjos se perguntando, que barulho é esse? Que barulho é esse? Deus pede silêncio. Tem um filho, tem uma filha que está chorando. E eu sou pai. O que o pai faz quando o filho está chorando? Ele vai atrás. Ele vai atrás. Quando ele vê um filho gritando, ele vai atrás. Não importa a situação, é o filho. Não importa se é ruim, se não é ruim, se é bom, se não é bom. E daí Deus vê. Deus olha o menino chorando. Deus olha Ismael chorando. E naquele cenário, a Bíblia nos diz que ele vai conversar com Agar. E a palavra do Senhor nos diz que o anjo do Senhor chega para ela e diz assim: Agar, o que te aflige? O que te aflige, Agar? O que te preocupa? E Agar também está chorando, porque aquilo é doloroso para ela. E aí o anjo, enviado da parte de Deus, diz uma palavra que todos nós gostaríamos de ouvir: Agar, não tenha medo. Não tenha medo, Agar. Não se preocupe. E eu quero declarar esta palavra como uma palavra profética sobre a tua vida nessa noite. Deus está falando para muitos aqui: não tenha medo. Não tenha medo. Eu não sei qual a situação que você tem vivido nessa noite, eu não sei como você chegou aqui, mas Deus te trouxe aqui. Ele está te falando: não tenha medo. Confia. Porque essa palavra muda toda a história. Em outras palavras, Deus está falando para Agar: eu estou com você, filha. Abraão pode ter deixado você, mas eu não deixo você. Sara pode ter abandonado você, pode ter jogado você fora de casa, mas eu não vou te abandonar. Mas eu não deixo você. E muitas vezes nós nos sentimos assim. Nós nos sentimos abandonados, nós nos sentimos jogados, nós nos sentimos que alguém não se importa com aquilo que nós sentimos. Mas Deus está falando comigo e com você nessa noite: ei, eu me importo, eu não abandono você. Eu escuto a tua voz, eu escuto o teu clamor. Podem ter deixado você, pode ter abandonado você, mas eu, Senhor, não abandono você. Eu não deixo você. E Deus está falando com você nessa noite, Deus está falando comigo hoje. Eu não deixo, não importa a situação, eu estou do teu lado. E a Bíblia diz que Agar é uma egípcia. Ela não tem um estabelecimento de chamado, mas a palavra do Senhor diz que a misericórdia do Senhor se estende. E agora a misericórdia de Deus está ali, sendo derramada sobre Agar. Pela segunda vez, o próprio Deus, o anjo do Senhor, ele vai lá falar com Agar. Ela é uma egípcia, ela é uma escrava. Isso é uma discussão que nós entramos muitas vezes no estudo bíblico. E aí? Como é que é? Ir para os índios, ir para não sei quem, ir para não sei quem. Como é que é? Se não chegou o evangelismo, ele morreu, não foi evangelizado. Meu irmão, Deus ele vai falar, Deus está falando para Agar. Você consegue imaginar isso? Eu consigo ver que Deus está falou mais com Agar do que com a Sara. O anjo vai lá falar com ela, ela tem uma chance de mudar a história da vida dela.
Ela tem uma chance de mudar a história. Ela tem uma chance de direcionar. Deus está falando para você: ei, o mesmo Deus, eu sou o Deus que falo sobre Abraão, que ministro sobre, eu posso trazer algo sobre a tua vida. Se você andar nos meus caminhos, você é escrava, mas eu posso mudar a tua história. A gente sabe como termina. A gente sabe até hoje o reflexo disso. Como o povo de Israel sofre por causa disso. Mas Deus estava dando para Agar uma condição de mudar a história da vida dela. Porque às vezes a gente acha, porque fulano, porque Beltrano, porque não sei quem me fez isso. Ela tinha todos os motivos para se sentir ofendida. Mas Deus está falando para ela: eu não te abandono. E Deus está falando para você: eu não te abandono. E agora, irmãos, eu creio que algo começa a mudar no coração de Agar. Porque quando Deus diz para você não temer, o seu coração, a sua visão, a tua fé tem que mudar. Porque Deus só falou assim: não temas, eu sou contigo. Se Ele é comigo, não importa o cenário que esteja a minha vida. Ele disse que é comigo. Se Ele é comigo, eu vou chegar em algum lugar. Porque o que é fé, irmão? Fé é a certeza das coisas que não se vê, mas se espera. Você não está vendo nada, mas você espera. Você confia, sabe por quê? Porque Deus falou: eu estou com você. Deus disse para Agar: não tenha medo, Agar. Fica de pé, sacode o pau da vergonha e vai buscar Ismael. Vai lá onde você deixou ele. Volta, dá meia volta e volta para o caminho. E a Bíblia diz que então Agar está vindo. Agar está voltando. E Ismael está sentado. Está no mesmo lugar que ela deixou. O menino talvez continua chorando. Continua sofrendo. Imagino que Ismael agora ele olha, dá uma olhadinha. A minha mãe está vindo lá de longe. Ela me deixou, mas ela está voltando. E eu imagino uma criança vai começar a chorar mais ainda. Sabe aquela criança que às vezes ela passa? A gente já viu muito isso. Eu já vi isso com meus filhos. Ele passa por um problema, por uma situação. E ele, quando te encontra, ele se mantém firme na presença dos outros. Mas na hora que ele entra no carro, ele desaba. E ele começa a chorar. Sabe por quê? Porque aquele sentimento que estava dentro dele, ele começa a sair. Sabe por quê? Porque ele olha para você e fala assim: eu confio em você, o meu sentimento. E Ismael agora, ele está olhando a sua mãe voltar. Eu imagino, irmãos, a Bíblia não está falando, mas eu imagino que ele começa a chorar mais ainda. Porque a sua mãe está voltando. Ele estava abandonado, mas a mãe está voltando. E Agar vai se aproximando. E quando ela chega, o Senhor manda ela pegar o Ismael pela mão e levantar. Agora eu tenho uma pergunta para vocês, para a gente terminar. As coisas mudaram? Sim ou não? O anjo chegou, falou com Agar: não tenha medo, volta para buscar Ismael. Até a hora que ela pegou, estendeu a mão sobre Ismael, mudou alguma coisa? Nada havia mudado. O deserto era o mesmo, a sede era a mesma, os motivos da morte para Ismael continuavam sendo os mesmos. Como eu disse, você fica muitos dias sem comer, mas sem beber água não. Não dá. Mas entenda algo. Dentro do coração de Agar, tudo mudou. A palavra diz, no versículo 18, que Deus faria de Ismael um grande povo. E aí no versículo 19, algo sobrenatural acontece. Olha aí. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço. Deus abriu os olhos de Agar. Eu pergunto, Agar era cega? Ela estava andando no deserto, ela não era cega, mas a Bíblia diz
que Deus abriu os olhos de Agar. O que isso quer dizer? Olhos espirituais. Fé. Os olhos que enxergam o sobrenatural estavam fechados. Porque andar com Deus é assim. Às vezes você não vê, porque essa é a fé. Eu não vejo, mas eu espero, eu creio, eu confio naquilo que Deus vai fazer. Mas o problema é que quando o medo nos alcança, a nossa visão de fé se fecha. No maior momento que nós precisamos colocar a nossa fé em ação, a nossa visão se fecha. Mas a Bíblia diz que então ela levanta o menino, e Deus, Ele vai falar com ela, fala assim, olha, eu vou te dar algo novo. É uma nova visão. Deus está abrindo os olhos dela para uma nova visão. E Agar abre os olhos. E o que ela enxerga no versículo 19 que a gente leu? Um poço do quê? O menino estava morrendo do quê? De sede. O que resolveria o problema dele? Água. O que ela enxerga? Água. Pergunta: você acha que Deus criou aquele poço? A Bíblia não diz que Deus criou o poço. O que ela fala? Que Deus abriu os olhos. Não falou que Deus fez ali. Lógico que Deus pode fazer. Mas na Bíblia não está falando que Deus colocou um poço. A Bíblia está falando que Deus abriu os olhos de Agar. O que isso quer dizer para as nossas vidas nessa noite, irmãos? A solução do teu problema pode estar muito mais perto do que você imagina. Só que enquanto a nossa visão estiver fechada, a gente não vai conseguir encontrar a solução. Ela abre os olhos e vê um poço. Exatamente o que o menino precisava. E onde ela vai? No poço. Guarda isso no teu coração. Quando alguém disser para você que você chegou no fundo do poço, fica tranquilo. É no fundo do poço que a gente encontra água. É no fundo do poço que tem refrigério. É no fundo do poço que está a nascente das águas. É lá no fundo. É lá no fundo. O anjo leva o profeta a águas profundas. É no fundo, irmãos. É no fundo que nós nos encontramos com a verdadeira água. É no fundo que a gente se encontra com a água nascente, com a água viva que o Senhor tem prometido, com a água que nós temos feito a campanha. É no fundo do poço. Então às vezes a gente se preocupa, estou no fundo do poço. Não se preocupa, irmão. Porque agora você vai ter um encontro com as águas. É ali que você vai se encontrar com as águas. Jesus está neste lugar e Ele quer saciar a tua sede. A Bíblia diz que Ele é a nossa rocha, de onde saiu água para o povo de Israel beber. Da rocha. Ele é a nossa rocha, irmãos. E no versículo 20, diz o quê? Deus estava com o menino. E onde ele cresceu? No deserto. E a gente se desespera com o deserto. E foi isso que eu falei. O deserto, ele dura para sempre sim. Se você quiser, ele dura, porque ele é estático. É você que tem que se levantar e falar assim, eu decido sair desse lugar. Se você ficar sentado no deserto, nada vai mudar. No deserto, Ismael teve crescimento. Entenda isso. Deserto é lugar de crescimento. Deserto é lugar de amadurecimento. Deus está falando, esse deserto vai fazer você crescer. Esse deserto vai te tornar uma pessoa melhor. Vamos ficar de pé nessa noite. Deus abriu os olhos de Agar. E Deus precisa abrir os teus olhos nessa noite. O que é Ismael na tua vida? E onde você deixou ele? Há pessoas aqui que
que deixaram Ismael em casa, que deixaram Ismael numa estante do armário, que deixaram Ismael dentro do teu coração, mas no lugar escondido. Deus está falando, se hoje você resgatar Ismael, os sonhos vão voltar. Tem momento que a decepção faz você parar e fingir você ser algo que você não é. Tem muito cristão que vive por detrás de uma vestimenta, de uma maquiagem. Mas Deus quer purificar você nessa noite. Ele quer te tornar alguém forte novamente. Ele quer estruturar você novamente. Você precisa resgatar Ismael. Você precisa resgatar a tua promessa. E Deus está falando para você hoje, onde você deixou Ismael. Peça para o Senhor abrir os teus olhos. Peça para o Senhor fazer você enxergar novamente. Fala, Senhor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais fingir que eu posso ver, Senhor. Eu não aguento mais viver assim. Talvez Agar, andando errante, está tão tranquila, achando que está tudo bem. E olhando para Ismael, talvez sorrindo, e falando, não, está tudo certo. Está tudo certo. Mas você sabe que não está. Deus tem um encontro com você. Agar, ela teve uma oportunidade de ter um encontro genuíno com o Senhor. Não com o Deus de Abraão, mas o Deus que se revela. Essa é uma oração que todos os dias eu tenho feito para os meus filhos. Eu falo, Senhor, eu não quero que o Felipe e Rebeca tenham um encontro com o Deus dos pais. Eu quero que eles sejam como Samuel. O Senhor se revelou, ainda criança. E essa tem sido a minha oração, Senhor, se revela. Se revela. Isso me faz lembrar. Na sexta-feira, quando nós estávamos aqui, já tarde da noite, e nós fizemos uma passagem rápida de louvor, a Rebeca estava aqui. E enquanto a gente começou a louvar, ela começou a cantar, e ela girava, ela virava. Chico vai lembrar. E ela começou a cantar, e aí eu fui ouvir a live, que a gente criou uma live provisória para testar, e dava para ouvir ela gritando e cantando. E eu falava, Senhor, é esse? Revela. Revela, Senhor. E Deus estava se revelando para Agar. Agar podia ministrar agora Ismael, e ser uma coisa diferente. E Deus está falando para você, ei, eu estou me revelando para você. Eu estou me revelando nessa noite. Eu não sou o Deus do teu pai, eu sou o teu Deus. Eu não sou o Deus que você ouviu falar, eu sou o Deus que se revela, eu sou o Deus que se apresenta. E Deus está se apresentando diante de você nessa noite. Deus está se revelando a você, e a noite de você falar, Senhor, eu não quero ouvir a voz do homem, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ouvir o que o Senhor fala para mim. Oh, caralabaxu de candaralabachai. Então para de fingir que você enxerga alguma coisa quando você não está enxergando nada. Fala, Senhor, abre os meus olhos nessa noite. Abre os meus olhos. Abre os meus olhos para eu enxergar, Senhor. Abre os meus olhos para eu ver a tua glória. Abre os meus olhos para eu contemplar o teu Espírito. Se revela, Senhor. Eu não sei como você chegou aqui, mas o Senhor, Ele quer se revelar. O Senhor quer se revelar para você hoje. Por isso, abre o teu coração. Abre o teu coração nessa noite. Abre o teu coração. Fala, Senhor, eu quero voltar a enxergar. Senhor Jesus, eu vou começar a orar. Se você nessa noite
Entende que essa palavra alcançou o seu coração. Deus está falando com você hoje. Abre os teus olhos. Você entende que os seus olhos precisam ser abertos. Eu quero que você venha à frente para a gente orar por você. Deus está te chamando a ter um encontro genuíno com o Senhor. Deus está te chamando a você ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Espírito Santo, nessa noite, Pai, a Tua palavra tem, Senhor, ministrado, tem falado com as nossas vidas, Senhor Jesus. Senhor Jesus, quantas pessoas, Senhor, estão magoadas, quantas pessoas estão feridas, quantas pessoas estão, Senhor, ofendidas. Senhor, e Agar, Senhor, ela sai para aquele deserto, ela está ofendida. Porque, Senhor, ela foi abandonada. Porque ela foi tratada, Senhor Jesus, como alguém substituível. Senhor Jesus, mas o Senhor se revelou, Pai, para a vida dela, para que ela pudesse te conhecer, Senhor Jesus. Por isso, nessa noite, sobre esse meu irmão, sobre essa minha irmã, Espírito Santo, que talvez chegou aqui, Senhor, e não consegue enxergar mais o Teu amor. Abre os olhos, Senhor Jesus. Abre o entendimento, Senhor Jesus. Que a Tua presença invada esta vida agora, Senhor Jesus. E que ela entenda que ainda que ela se sinta no deserto, ela não está sozinha, Senhor Jesus. Que o Senhor trará crescimento. Que o Senhor trará amadurecimento, Senhor Jesus. E ela vai se encontrar com Deus que se apresentou naquele dia, junto ao poço de Jacó, a uma mulher samaritana. A Tua graça alcançou, a Tua graça nos alcançou. Por isso, nessa noite, Espírito Santo, cura, Senhor, sara, Senhor Jesus, liberta esse meu irmão, liberta essa minha irmã, em nome de Jesus, em nome de Jesus.